Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Ambos vivem na perfeição e harmoniosa comunhão. Então, assim, reunidos que nós possamos celebrar com fé aquilo que é característico da comunidade cristã, a unidade. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. Atos, capítulo 11, versículo 19 a 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé e a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, nessa primeira leitura, fala justamente, sobre o evangelho, sendo pregado aos gentios e em Antioquia. E aqui, a primeira leitura fala: começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E ali, pela primeira vez, os apóstolos foram chamados cristãos. Todo mundo ali creu, na palavra, de Deus, no evangelho que os apóstolos pregaram. Então, que nós também... por obra e graça do Espírito Santo, o caminho da palavra desde Jerusalém até os confins chega a Antioquia da Síria. Os discípulos que se espalharam por causa da perseguição, além de pregar aos judeus, começaram a anunciar a boa nova aos gregos. Muitos acreditaram no evangelho e se converteram ao Senhor. Então, a adesão ao Senhor por parte dos gentios foi confirmada pela Igreja Mãe de Jerusalém. Então, em Antioquia, como eu falei, os discípulos foram pela primeira vez identificados a partir do nome do Senhor, cristãos. Então, que nós realmente também possamos seguir, a missão dos discípulos e pregar a boa nova da palavra de Deus, a boa nova do Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 10, versículo 22 a 30. João, capítulo 10, versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, no Evangelho, por ocasião da festa da dedicação do templo, os judeus, não todo o povo, mas as lideranças judaicas reivindicam que Jesus fale abertamente se é ou não é o Messias. Há um tom de malícia na questão, pois Jesus já havia dito por palavras e através de suas obras sinais quem ele é. Então, já apresentaram as suas credenciais ao transformar água em vinho, no sinal do pão, na cura do cego, etc. As obras e os sinais realizados por Jesus em nome do Pai dão testemunho dele. E que nós também possamos dar testemunho dele através, da palavra, através do Evangelho, que nós realmente possamos espalhar essa boa nova de que Cristo é o Senhor, Ele é o Messias que veio salvar a humanidade, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.